No momento em que você está começando a assistir esse vídeo, é muito possível que você encontre-se com medo, triste ou até mesmo puto com tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E não é por menos. Estar feliz ou contente nesse momento seria um sinal de autodenúncia diante de tantos absurdos que se apresentam diante de nós. Então, por isso, estou aqui hoje, mais uma vez, para tentar lançar luz sobre problemas cotidianos e fazer da filosofia um instrumento de compreensão da realidade. E hoje, diante de tudo que vem acontecendo no mundo, achei interessante falar um pouco mais, de modo um pouco mais aprofundado e mais cuidadoso sobre o que é racismo. O primeiro ponto a se destacar é o seguinte: houve um momento da história em que o racismo era ou soava como algo positivo. Hoje, isso seria totalmente absurdo. Por exemplo, há semanas atrás foi revelado um vídeo de uma reunião ministerial lá em Brasília, na qual o ministro da Educação dizia odiar o termo povos indígenas, porque, segundo ele, só existe um povo, o povo indígena. Quando acusado de racismo, a única saída em defesa de si mesmo que ele poderia ter é dizer que aquela frase não é racista. Porque nós sabemos que, segundo o nosso vocabulário, essa frase, essa palavra, aliás, traz em si já uma conotação negativa. E como eu vinha dizendo, nem sempre foi assim. Durante boa parte da história, principalmente da história moderna, os europeus utilizavam o termo racismo como um termo de distinção. Era preciso distinguir os diferentes. E note, parece que isso não é tão absurdo assim, distinguir os diferentes. A diferença de fato existe. Só que o que se colocava por trás desse racismo, dessa distinção, era distinguir os diferentes para dizer quem é o superior. Então note, o racismo surge em si como uma conduta de diferenciação e de se colocar em posições hierárquicas raças superiores. Então esse é a primeira coisa que a gente deve ter em mente, que quando o racismo surge, ele surge para distinguir o diferente e colocar em posição de superioridade uma raça que se dizia mais elevada, mais evoluída. Não foi à custa de pouco sangue negro ou de pouco sangue indígena, obviamente, que essa palavra passou a ter um som negativo, passou a soar de modo negativo. Então é preciso, depois disso, que a gente entenda como isso soou de modo negativo. Como se diz por aí, a história é contada pelos vencedores. E se a gente observa a história do século XX, a gente vê que a maior expressão do racismo esteve lá na Alemanha nazista, do Hitler. E como eles saíram perdedores da Segunda Guerra Mundial, obviamente, era preciso condenar neles algo que não se condenava até então, que era essa conduta racista. Isso não quer dizer, então, que as pessoas deixaram de ser racistas, ou o mundo deixou de ser racista, depois de Hitler. Isso aí tem uma explicação política, tem uma explicação econômica. O segundo ponto, então, para que a gente possa compreender esse problema, é o termo raça. Olha só que interessante. Durante boa parte da história, as pessoas se distinguiam por cultura, por linguagem, ou até mesmo por raça. Na modernidade, essa visão de mundo ampliada, ou nas palavras de Marx, na modernidade tivemos a fundação da história mundial. Essas diferenciações linguísticas, culturais, ou foram trazidas em menor grau, porque agora nós temos uma concepção do que é a humanidade. Olha só, humanidade, igualdade formal e assim por diante. Então veja, daí surge também essa concepção de raça. O que seria uma raça, então? Não somos todos humanos? Como assim existe raça? E a gente percebe, então, que alguns povos que foram submetidos ao jugo desses humanos, dessas pessoas que se diziam iguais, se diziam humanas, foram racializadas para que se pudesse atribuir, então, uma valoração melhor a esses povos. Então, por exemplo, hoje nós presenciamos um alto grau de racismo no Ocidente, praticado contra negros, contra indígenas, e quando a gente vai ver a história desses povos racializados, desses povos que sofrem o racismo, a gente percebe que eles nem sempre se compreenderam desse jeito. Então, por exemplo, a gente diz quem é o negro. O negro é aquele que foi tirado da África e foi trazido para as Américas e levado também para a Europa para ser escravizado. Quem é o índio? São aqueles povos originais que estavam aqui na América quando o dominador chegou. Será que esses povos se compreendem assim? Aqui eu dou até uma indicação de leitura, se vocês puderem ler
o Ailton Krenak, um livrinho bem pequeno chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele mostra como essa ideia genérica de negro e de índio não soa bem para os próprios povos identificados dessa maneira. Então veja, não existe uma metafísica da raça, nem sempre esses povos cultivaram essa identidade. E o que é que levou então a se criar o nome negro indígena? Justamente essa conduta de racializar um povo, ou seja, de atribuir uma raça diferente a uma galera que não queria chamar esses outros de seres humanos. Então note, raça nem sempre existiu, ou não dessa maneira que é posta hoje. Beleza? Isso é uma conduta de racializar o diferente. Então, depois que se atribuiu esse valor de raça ao diferente, para ter uma série de consequências, como por exemplo, não sentir a culpa cristã de estar escravizando um outro ser humano, não sentir a culpa cristã de exterminar povos, como os índios foram exterminados nos maiores genocídios da história, que é a história da colonização, se atribuía esse peso, essa supremacia. E aí, como a gente percebe que hoje essa supremacia já é vista de um jeito negativo, a gente para pensar e diz, ela é até vista, mas ainda não é praticado dessa maneira, porque o racismo é um fato e o racismo existe. Então será que hoje o racismo, como é enxergado de um modo negativo, é um ato individual? Existem pessoas que são racistas e pessoas que não são racistas? E aqui a gente precisa demolir esse mito. Não é bem assim. O racismo é uma estrutura coletiva que se impõe ao pensamento dos indivíduos. Ou seja, não existem pessoas não racistas e pessoas racistas. A coletividade é estruturada de um modo racista e isso influencia os indivíduos que se desenvolvem dentro dessa coletividade a agirem de modo racista, de modo discriminatório. Então, o que é que significa dizer isso? Por exemplo, significa que quando a gente cresce e é educado em uma sociedade como essa, nós estamos tendendo a identificar alguns povos em menor grau, algumas culturas, algumas etnias, em menor grau que outras. Ou seja, nós somos influenciados a agir de modo racista. Então, você pode até pensar, Anderson, já que isso é um fato coletivo e não é uma conduta individual, eu posso dizer que aquela pessoa que age de modo racista é inocente? Afinal de contas, ela não decidiu nascer nesse contexto cultural? Também não é por aí, vamos com calma. Sartreanamente falando, o indivíduo, quando abdica de pensar sobre a própria ação, nem por isso ele deixa de ser responsável por ela. Então, é possível sim condenar indivíduos que agem de modo racista. Beleza, é um fato coletivo e aqui a gente precisa também ter a seguinte noção, Esse fato coletivo, ele estrutura a sociedade dessa maneira para que esse tipo de estrutura mantenha a ordem colocada. E que ordem é essa? É uma ordem social, é uma ordem econômica, é uma ordem política. Então o racismo hoje já não é uma figura que aparece na sociedade. Ainda que condenado em linguagem, ainda que condenado em código penal, ele está lá, na mente da coletividade, fazendo com que as pessoas ajam de modo discriminatório. Eu, por exemplo, poderia trazer uma série de casos individuais onde eu poderia negar que sofri racismo, porque isso não se tornou evidente, porque eu não precisei processar ninguém. Mas, se eu analiso a minha própria vida, eu percebo que toda a estrutura dela e todo o modo em que eu vivi nesse mundo evidenciariam essa estrutura racista. Mas como nós estamos falando de filosofia, casos individuais não servem de argumento conceitual, de argumento filosófico. Então, só para encerrar esse vídeo, a gente precisa dizer o seguinte, que diante desse contexto de barbaridade racista, diante desse contexto de condenação coletiva, a gente precisa identificar que esse antirracismo que agora se expõe com mais força nas redes sociais, não pode também estar julgando apenas casos isolados. Para ser antirracista é necessário identificar o que nas palavras de Aimé Césaire é aquele Hitler que se encontra dentro de nós, ou que se encontra embutido na sociedade. É esse Hitler que se encontra na conduta de pessoas que racializam outra. É esse Hitler que se encontra nesse ideário social que está o tempo todo
discriminando etnias, discriminando por cor de pele, discriminando pela história ou pelo jeito de viver. É preciso, então, que a gente reescreva a história de um modo que não exalte aquela igualdade que os modernos diziam. A igualdade de colocar todos como seres humanos e de excluir o diferente. Porque essa ideia de igualdade também é uma ideia segregatória. É preciso, então, segundo o Krenak, exaltar a diversidade. Exaltar a diversidade porque essa ideia de igualdade está o tempo todo querendo nos tirar o direito de existir, querendo negar modos de existência diferentes desse da ordem. É preciso dizer, existem outros modos de existir. Existe o meu modo de existir e a gente não pode ser condenado por isso.